Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu quadro News. Nessa semana a gente vai comentar, eu vou estar comentando aqui com vocês sobre todo esse burburinho, a posse do Trump e o cenário econômico atual. Apesar da gente estar falando especificamente da posse do Trump, eu estou mais interessada em trazer aqui para vocês o que deve ser feito nesse momento de tanta instabilidade. Eu tenho me inteirado em alguns podcasts, algumas pessoas famosas, outras pessoas nem tão famosas assim. Meu marido é formado em relações internacionais, entende muito de geopolítica, de crises, e eu tenho me informado cada vez mais. E quero dizer para vocês um pouquinho do que eu estou vendo pensando em mercado financeiro e alguns cuidados que você pode tomar dentro desse cenário que a gente está vivendo. Admito que com mudança de escritório e de casa, eu não tô tão inteirada dos pormenores ali da posse do Trump, então não é sobre isso que eu quero me aprofundar. Mas eu quero mais falar no estresse econômico global e de outras informações que eu tinha ouvido aí recentemente, que eu tenho certeza que impactam diretamente nas decisões financeiras que você toma, se você vai financiar um carro, uma casa, onde você deixa os seus investimentos, se vale a pena mexer em alguma coisa. E tem algo que eu quero falar para vocês. Não sei se vocês viram que antes de ontem, eu sei que foi antes de ontem porque eu nem vi isso por notícia, eu vi por pessoas que eu conheço que moram nos Estados Unidos, o TikTok foi banido do território dos Estados Unidos da América. Né? Eles fizeram isso porque eles acreditam que a China consegue influenciar no comportamento da população como um todo, com os vídeos que posta, com a manipulação que eles fazem ali do conteúdo que é entregue, além de dados geográficos, onde tem mais pessoas com tal perfil, menos pessoas com tal perfil. De fato, assim, eu concordo, eu sou uma pessoa liberal nesse sentido, libertária, gosto de poucas regras, apesar de ainda defender alguma presença de regra e de Estado. Talvez nem dê para me chamar desses dois nomes que eu usei então, considerando que eu ainda acho que precise de alguma pequena coisa. Mas eu concordo que realmente é uma exposição muito grande e, se você não sabe, os países procuram poder e estabilidade. Né? E eu acho que os Estados Unidos, por ser hoje uma grande potência, dono da moeda mais poderosa do mundo, mais forte do mundo, ele se sente ameaçado, sabendo que o Oriente não é tão amigo do Ocidente, que existe o tempo todo esse clima, essa guerra fria, né? Se a gente pode dizer assim, algo velado, e que está cada vez ficando mais claro para a gente, em acordos, desacordos, às vezes pequenas relações, um cumprimento, algo que não deixa de acontecer dentro das relações dos países. E existe um ciclo, já falei isso em alguns lugares, que é o ciclo de moedas e o ciclo de poder de países, que acontece frequentemente. Tem um vídeo muito bom que eu assisti há um tempo atrás, é um vídeo silencioso, tá? Que mostra o tamanho e o poder dos países do mundo em um gráfico. Ele fica mostrando ano a ano quem era mais poderoso, quem tinha maior território, quem tinha maior saída para o mar, quem tinha maior... Ele fica mudando isso como se fosse num gráfico na tela. E hoje os Estados Unidos, com a potência que ele tem, com a relevância que ele tem, ele se sente ameaçado porque ele sabe que só o fato dele ser tão grande, tão poderoso, já é uma ameaça para ele. Então ele precisa se cuidar cada vez mais. Todas as vezes que as pessoas falam de Brasil, que é muito importante ter dinheiro em dólar, que é muito importante se proteger porque o real é uma moeda fraca, eu concordo, mas eu peço sempre muita atenção, porque a maioria das pessoas esquecem que os Estados Unidos ele é um alvo. Certamente, quando acontecer uma terceira guerra mundial, os Estados Unidos estará envolvido e afetado diretamente. Seja pelo acordo que eles têm de defesa, onde os Estados Unidos é obrigado, dentro desse acordo, a defender a maioria dos países aí grandes que poderiam ser atacados. Então, ele vai estar diretamente envolvido, é uma potência bélica, além de tudo. Como também pelo fato dele ser uma potência por si só. Independente de ele ter que se envolver para defender alguém, ele por si só pode ser o alvo a ser atacado. Então, obviamente, quando um país é atacado, ele tem empresas afetadas, ele tem a sua população, o seu mercado de trabalho, né? Tudo que envolve aquele país fica impactado. E por mais que o dólar seja uma moeda forte, ele está diretamente atrelado à economia americana. Então, cuidado, muita atenção para você que vê, que acha que a solução de tudo é investir em dólar. Eu acho que é preciso ter um percentual, uma diversificação na carteira de investimentos que te proteja em todos os setores, em todo momento de estresse, e não maximizar isso e concentrar isso em um tipo de moeda, mesmo que seja atualmente a moeda mais forte do mundo, ou em um país que certamente estará presente num conflito global de grande porte, tá? Falando, né, de
de Ásia e do comportamento deles com a gente, depois da pandemia, a gente viveu um tempo de bonança, né? E depois da pandemia, muitos países se atentaram, posso até dizer que a maioria deles, se atentaram para não depender tanto de outros países assim. Tanto por questões geográficas, tá? Navio, tempo de chegar, tempo de sair, gasto para poder trazer aquele insumo para o país, também pela questão de um conflito, de repente, se a gente para de oferecer arroz pra Ásia, e o que os caras comem, né? Então, muitos países já pensando nessa possibilidade de conflito e vendo o estresse que foi isso num cenário de pandemia, que era até um cenário de paz, né? Apesar de um cenário atípico, de um cenário caótico, um cenário que não era guerra. O quanto eles foram impactados, eles entenderam que precisam ter suas próprias reservas de agricultura, reserva de insumos, de matéria-prima, enfim, no geral, eles estão tentando fazer acordos com países mais próximos ou criar algo que dê uma contingência para que ele não dependa de fora. O Brasil faz parte disso, o Brasil também está praticando essa autonomia, está sendo impactado também na balança comercial sobre isso. Qual é o ponto e o que isso está diretamente ligado à sua vida? Não há dúvidas de que em breve, a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas em breve vai haver uma terceira guerra mundial. Isso é escrito, tá? Claro que eu não posso dizer se vai ser amanhã, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, mas nós, em idade produtiva, acredito eu, tá? Botaria minha mão no fogo, praticamente, que nós veremos uma guerra, tá? Antes da gente morrer, a gente vai viver a terceira guerra mundial, e é muito importante que você saiba proteger os seus investimentos disso, porque em todo cenário de guerra existem os que choram e os que vendem lenços. Não sei se vocês sabem que a maior quantidade de bilionários, de pessoas muito ricas, milionários, se troca em períodos de crise. Pessoas muito poderosas caem, pessoas que eram pobres ficam muito ricas. Então, você saber não se tornar uma pessoa que está na situação que está, seja boa ou ruim, para um estado miserável, e ter a oportunidade de passar por uma crise e sair melhor dela, seja no estado de riqueza absoluta ou no estado de conforto financeiro, isso é muito importante, principalmente para não deixar que uma situação incontrolável dessa mude completamente o seu futuro, para você não viver uma vida ruim, né? Até por questões de dignidade. Então é muito importante você pensar que essa é uma realidade atual, pensar que isso está perto de chegar e que você está com a sua vida financeira organizada, confortável, planejada e ciente das situações econômicas atuais, faz parte da realidade que você vai viver, de como que você vai se comportar nesse momento e nesse cenário. Eu vou trazer mais novidades para vocês, sempre uma vez por semana a gente tem um quadro news aqui. Se você tiver alguma intenção de ideia, dica, enfim, alguma intenção de algo que você acha, acredite que possa melhorar o nosso quadro, você pode sempre me mandar, também como um feedback, um depoimento. Sempre tem um brinde especial, alguma coisa para quem manda um depoimento sobre o meu conteúdo, e eu vou ficar muito feliz. A gente tem o nosso canal, além do podcast, a gente tem o YouTube, a gente tem o Instagram e tem a minha equipe que pode sempre te ajudar, seja numa reunião pontual. Nós somos, hoje em dia, a gente oferece tudo que uma boutique financeira oferece, tudo que um banco tem, só que melhor, né, com menores taxas, com melhores condições. Você pode fazer uma reunião individual com a minha equipe, que ainda é gratuita, ou comigo, que é paga. Obrigada, até o próximo episódio. Tchau, tchau.